Olá, colegas participantes da 18ª Semana da Rede Pedagógica. E, novamente, eu fico muito agradecido pelo convite de estar aqui com vocês e cumprimento também, mais uma vez, a ideia desse tema para a Semana Educação Integral, um tema muito importante, conforme os colegas verão na fala dos conferencistas e das pessoas que irão participar aqui do evento. Eu pensei em comentar com vocês algumas notas sobre a problemática da educação integral, né? A primeira delas, muito breve, seria lembrar que na 9ª semana da rede pedagógica, chamada Educação Acolhedora, eu tive a oportunidade de falar coisas que, no meu modo de entender, todas elas cabem perfeitamente no espírito, no ânimo, na concepção de educação integral, como está proposto para essa semana. Então, se vocês me permitem, a minha sugestão é que deem uma olhada naquilo que eu pude falar, né, naquela oportunidade e pensem as minhas palavras agora na perspectiva da educação integral. Então, esse seria um ponto que eu gostaria de retomar. 2 pontos fundamentais, obviamente, são o que é educação integral, e o segundo, que implica um grande debate, uma grande discussão, é sobre a relação entre educação integral e escola de tempo integral. Nós iremos comentar sobre essa questão. Uma outra reflexão que eu acho muito interessante a gente fazer é sobre essa família envolvida na palavra integral, né? Integral, íntegro, integridade, integração, integrado, integralidade. Então, como é que a gente circula por esses termos e pensa a implicação que eles trazem, sobretudo para o contexto da escola e da vida como de um modo geral, né? Uma proposta também que eu gostaria de fazer é de nós pensarmos no contexto da escola, né, a educação integral como uma forma de estudo. Eu li recentemente um livro chamado O Elogio do Estudo. Um dos autores é o professor Jorge La Roça, e eu gostei muito do livro e fiquei muito tocado por tudo aquilo que disseram a respeito do que significa o estudar, o estudo, o estúdio, né? E eu acho que a educação integral na escola como uma forma de estudo, como um legado, né, que vai servir para a vida toda, né, como uma herança que fica, é o aprender a estudar, o gostar de estudar, valorizar o estudar, não importa qual seja a escolha que a pessoa irá fazer ou tenha feito em sua vida. E, por último, eu gostaria de comentar com vocês sobre essa relação, a gente refletir um pouquinho sobre essa relação entre educação integral e educação inclusiva, porque eu acho que há certos pontos que são comuns, mas há uma diferença que eu gostaria de propor e que eu acho que vale a pena pensar nela. Então, na verdade, são esses os pontos que eu gostaria de, no contexto desta semana, tocar, né? A educação integral como educação acolhedora, o que é educação integral versus escola de tempo integral, os termos integral, integridade, integração, integrado, integralidade, a questão do estudo como o principal legado de uma educação integral no contexto da escola e, por último,
essa relação entre educação integral e educação inclusiva. São termos correspondentes? Que diferenças eles trazem um do outro? E assim sucessivamente. Na 9ª semana da rede pedagógica, toda ela foi dedicada ao conceito de educação acolhedora, né? Eu até, no contexto da minha fala, eu usei a metáfora do útero, né, como formas sociais, vamos dizer assim, ou formas de acolhimento, né? O útero da mãe, depois a família como um útero acolhedor, que integra a criança que nasceu como filho, como parte dessa família, a escola como um terceiro útero, né, que acolhe, que integra as suas crianças como alunos, como partes do seu sistema, como, digamos, o ponto mais importante do seu fazer, né, que é ensinar os alunos, né, as coisas da escola, a convivência escolar, a gestão de conflitos no contexto da escola, né? Depois a cidade, né, a casa, a rua, a cidade, como úteros socioculturais que acolhem e que integram essa nova criança como parte integrante, né, do seu contexto, e o mundo, né? O universo como esse grande, né, esse total útero do qual nós somos partes integrantes, e que mundo esse que pede o nosso cuidado, mundo esse que cuida de nós, oferecendo-nos, não é, dadivosamente, generosamente, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, para a nossa vivência, para a expressão, né, do melhor de nós e, infelizmente, também do pior de nós, né, como acontece em muitos contextos. Naquele momento, né, eu analisei a ideia do o que é acolher uma criança como filho. Aí a minha proposta é que a gente pense o que significa integrar uma criança, né, como parte de uma família. Né? Eu tive a oportunidade de lembrar que nem sempre o filho que nós, né, os pais, as mães biológicas ou adotivas, né, sonhamos, pensamos, idealizamos, desejamos, aspiramos, sonhamos, correspondem aos filhos, às crianças concretas que nos chegam, né, que chegam para nós, e com as suas especificidades, com as suas questões, com a sua leitura de mundo, com a sua sensibilidade, com a sua forma de viver. Então, como é que nós juntamos, né? Como é que nós diferenciamos e integramos essas duas crianças? Aquela que nós sonhamos, idealizamos, imaginamos, gostaríamos de ter, gostaríamos que fosse, e a criança real, né? A criança concreta, que é o nosso filho, a nossa filha, né? Não importa se biológico ou adotado, né? Mas aquele que é assumido como filho. O mesmo acontece no contexto da escola, não é mesmo? Como a escola integra as crianças, e felizmente no mundo no século atual, né? Como um direito, como uma necessidade social, com uma questão de justiça, né? A escola acolhe todas as crianças. Como acolhê-las na diversidade das suas formas de expressão, diversidade cultural, diversidade social, religiosa, emocional, cognitiva, física, ou seja, diversidade em todas as dimensões
na multidimensionalidade que caracteriza o ser humano. Então, como é que a escola acolhe, né? Como é que ela integra essas crianças, né, no seu seio, no seu útero, e oferece para elas o melhor que elas precisam para o seu desenvolvimento, para a sua vida, né? E o mesmo vale, né? O mesmo vale para as outras dimensões. Como é que a sociedade, né, integra as crianças, quaisquer que sejam as suas condições, como parte integrante, né, como um membro da sociedade, da cultura, né, e como uma parte do mundo, né? Então, esse seria um breve comentário a respeito do como pensar, né, o integral como uma forma de acolhimento. Uma forma de acolhimento na multidimensionalidade, na diversidade, né, das características, das possibilidades, das necessidades, das impossibilidades, né, de uma criança que faz parte de uma família, faz parte de uma escola, faz parte de uma rua, de um bairro, de uma cidade, faz parte do mundo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos pensar um pouco agora nessa discussão, né, entre educação integral e escola de tempo integral. Vocês sabem que, do ponto de vista da política pública, do ponto de vista da legislação, esses termos são como que indissociados ou indissociáveis, né? A expectativa jurídica, a expectativa política é que a escola possa acolher, né, integralmente a criança e agora, né, esse agora é desde 1996, pela LDB, que ela possa acolher na maior parte do tempo do dia, né, do tempo do dia, as crianças, todas as crianças, para que na escola elas possam receber o melhor para a sua educação, né? Então, o que seria uma escola de tempo integral, né? Uma escola que não ofereceria apenas 4 ou 5 horas para a criança, mas o dia todo, né? A legislação define esses horários, a gente pode ver isso. E a ideia, né, que já vem lá da Escola Nova, né, do Anísio Teixeira, etc., é que com mais tempo na escola, a criança possa receber, possa ter experiências, possa fazer atividades, né, que sejam promotoras dos seus processos de desenvolvimento e aprendizagem, que sejam boas para a sua educação integral. Então, mais tempo, melhor educação, né? Essa seria a ideia. Antes da gente comentar sobre a problemática da escola de tempo integral, vamos pensar na educação integral, né? A palavra educação integral, ela, na sua essência, não necessariamente está vinculada à escola. Educação integral é a educação para a vida, é a educação da vida, né? A educação integral, ela refere-se a processos de desenvolvimento e aprendizagem que acontecem ao longo da vida, do nosso nascimento até a nossa morte, né? E por isso mesmo que a educação integral envolve família, envolve a escola, envolve a sociedade, envolve a cultura, envolve o mundo, envolve a política, envolve a economia, envolve a diversão, né, o lazer, a cultura, a saúde. Ela integra todos esses elementos que
estão na escola, mas não pertencem à escola porque pertencem ao conjunto da sociedade. Então, a educação integral, ela pensa todas essas dimensões culturais, de saúde, diversão, né? Economia, política, qualidade de vida, ambiente, mudanças climáticas e tudo mais, como integrando, né? Compondo, né? a nossa educação. Né? Porque educação, né, como vocês sabem, educar-se significa tornar-se pouco a pouco parte de uma cidade, de uma cultura, de uma nação, de um mundo, né? Assimilando seus valores, seus costumes, sua língua, né? Suas regras, seus modos de pensar, etc., etc., assimilando no sentido de tornando-se, portanto, um equivalente, alguém que haja de forma correspondente às expectativas do grupo social, da nação, da cidade, da família, né, da comunidade de trabalho, etc., ao qual ele pertence. Né? Então, educação é este trabalho, né, tanto pessoal quanto social, quanto biológico, etc., por intermédio do qual nós nos tornamos partes, né? Nós assimilamos e acomodamos, nós nos adaptamos, né, à cultura do nosso tempo. Por exemplo, um grande tema hoje, né, é como é que nós assimilamos as novidades, né, e ponho novidades nisso, né, características do século XXI. A cultura digital, mudança climática, outras formas de guerras, tão terríveis quanto as anteriores, outras formas de interação entre as pessoas. Né? Como é que nós assimilamos, como é que nós acomodamos, como é que nós nos tornamos participantes do século XXI, com as suas belezas, com as suas oferendas maravilhosas e, ao mesmo tempo, com os seus perigos, os seus desafios, né? as suas questões que podem ser vistas de muitos modos e que podem ser vistas tanto numa direção positiva quanto numa direção negativa. Então, como é que nós nos educamos para o século XXI? Essa é uma questão. E nos educamos integralmente, ou seja, em todas as dimensões. A educação integral tem a ver, então, portanto, com as possibilidades e as necessidades que todos nós temos, dispomos no ciclo da vida. Né? Como pensar a educação integral, por exemplo, para uma criança que está nos 2 primeiros anos de vida, ou no primeiro ano de vida, nos primeiros, na creche 2, na pré-escola, a criança de 7 a 11 anos, o jovem adolescente. Qual é a problemática, por exemplo, do jovem, do adolescente no mundo atual, no século XXI? Né? Do adulto jovem, a problemática do trabalho, ter filhos, não ter filhos, onde morar, como conquistar uma autonomia financeira, como cuidar de si e cuidar dos outros, cuidar do mundo, aceitar ser cuidado pelo mundo. Né? A problemática dos velhos, né? Os velhos demoram para morrer. Né? Então, como pensar, por exemplo, um idoso, né? De uma forma integral, de uma forma integrada, de uma forma íntegra, na integralidade dos aspectos que compõem, né, as características dessa pessoa. Né? Então, educação integral é observar e coordenar essas múltiplas dimensões que caracterizam, na verdade, nós estamos falando do ser humano, mas integral também significa animais, plantas, a água,
o ar, as coisas do mundo, a nossa interdependência para com elas, a nossa convivência com elas, o que nós fazemos em relação a elas, o valor delas em relação a nós. Então, o integral, ele é um termo muito ambicioso, até eu diria, porque ele pede essa atenção, né, focada, disciplinada, respeitosa, amorosa, ao mesmo tempo ampla e ao mesmo tempo possível de ser recortada em diferentes aspectos, né? E como é que nós nos educamos, por exemplo, em relação ao clima, em relação ao cuidado das águas, das plantas, das pessoas, das suas diferentes possibilidades, algumas com doença, com limitações, com atipias, com deficiências de vários tipos. Como é que nós nos relacionamos? Como é que nós cuidamos? Como é que nós convivemos? E como é que nós... E isso vale para nós também, né? Então, isso é educação integral. Nesse sentido, a educação integral é um direito de todas as pessoas, aquelas que estão na escola, que não estão mais na escola ou nunca foram à escola, né? A educação integral não é exclusiva da escola. Ela depende, portanto, de políticas públicas. Ela depende da economia, ela depende da saúde, de todos esses aspectos já mencionados, né? E é muito interessante nós pensarmos a educação integral na perspectiva de quem cuida ou educa em favor da educação integral, da integralidade da vida, por exemplo, desta ou daquela pessoa. Então, isso é uma perspectiva. Outra perspectiva, né, é a educação integral na perspectiva de quem é cuidado ou educado, né? Quem é essa pessoa? Qual a sua disponibilidade? Qual a sua sensibilidade? Ela é favorável, ela é desfavorável, ela ajuda, ela atrapalha, ela se ajuda, ela se atrapalha, ela gosta, ela não gosta, enfim. Então, a educação integral é um conceito muito complexo, multidimensional, que tem a ver com interdependência, que tem a ver com indissociabilidade, que tem a ver com cuidado, com amor, com respeito, com convivência, com planejamento, com gestão, no melhor dos seus sentidos.